E aí a gente passa um perrenguinho maior, né? Porque a divisão de grana, né? Pensão e tal, é um pouco mais complexa pra nós, né? Que é de filhos de pais separados, né? Não sei se pra você foi a mesma coisa, pra mim foi assim, pelo menos. Então Não, pra mim ainda é até hoje na merda. a grana era menor, velho. Então, tipo, puta, e bom, e aí eu abracei isso aí. A tecnologia meio que me pegou ali desde garoto e eu fui indo. Mas até os 12 eu queria ser jogador de futebol, goleiro e tal. Achava que eu tinha todo o potencial pra ser. É, mas eu dou graças a Deus a tecnologia ter me salvado, sabe? Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser... É Boteque! Para quem não conhece, a gente criou um canal no Discord para trocar ideias sobre tecnologia, vagas de emprego, falar mal dos outros, trocar uma ideia ali aleatória. Então, quem quiser entrar no canal para a gente ir lá bater um papo, trocar uma ideia, o link vai estar na descrição desse episódio. Fiquem à vontade para entrar, tá todo mundo convidado e vamos que vamos. Fala galera, começando mais um episódio do Boteco Podcast. Eu sou Otávio Alfenas. Eu sou o Jamal, conhecido como o Neymar do Entity Framework. Ah, pelo menos falou um cara decente dessa vez agora, né, velho? Porra, porque normalmente eram uns negócios muito zoados, velho. Agora até chega lá, velho. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com um cara que foi um dos motivadores para eu seguir na carreira de tecnologia. Ele que é fundador da AZClick, uma incubadora que hoje ela tem muita expertise em projetos digitais, e-commerce, e business analytics e varejo. Gustavo Palência, beleza, Gustavão? E aí, boa, Otávio, como é que vocês estão? Tudo na paz, meu. Gustavão aí Boa. é das antigas, velho. Não, tá, mas desse jeito que você me apresentou também, que eu fui um incentivador para você estar em tech, me senti lisonjeado, pô. Cara, nunca falei isso pra você, mas é verdade mesmo. Nossa, quando eu contar um pouco aqui, né, Já estamos conversando mesmo, foda-se. É, na época, quando eu comecei a trocar ideia com você, eu lembro até hoje de duas coisas. Na verdade, três coisas que marcaram muito pra mim. Que foi a parada do suco Mup, que daí a gente entra nesse detalhe aqui daqui a pouco. Da Sim. parada que você socou o carro no poste. Boa, boa. E das, das, das aventuras que você contava de, cara, como que eu resolvi meter o pé na porta e vou fundar um bagulho meu e vou chamar pessoas aqui que sejam destaque para poder me ajudar a crescer. E você sempre trouxe para mim esse exemplo de comunidade. Assim, na época, para mim, até comunidade de tecnologia, isso era pouco falado. E eu lembro muito de você sempre incentivando isso, cara, vamos mexer com open source, vamos trazer a galera para fazer junto. E é isso que eu tinha na época, não a ideia de comunidade, Sim, mas eu achava aquilo muito foda, de um bagulho assim, caralho, mano, é mesmo, né, velho? Por que que a gente tem muito aquele pensamento, assim, principalmente eu acho que o pessoal que quer investir em alguma coisa ou tem uma ideia, tem muito aquele pensamento assim, cara, puta, se eu contar essa ideia pra alguém, mano, esse bagulho, o cara vai roubar minha ideia, porque o cara tem mais dinheiro que eu, ou o cara tem recurso pra fazer. E eu lembro muito bem de quando eu fui apresentar uma ideia pra você e o grupo da Zclick lá, uma coisa que você falou que eu acho que você sentiu que eu tava meio assim de passar a minha ideia, você falou assim, cara, ou você passa e a gente faz o negócio junto, ou você não vai passar e um chinês está fazendo exatamente essa ideia que você tem agora que vai sim, desenrolar o sim. negócio primeiro que a gente. Então, isso foi uns bagulho que pra mim, assim, eu pensei, cara, é foda, né? Porque se eu não tenho, eu sei que eu não tenho recurso para fazer aquele negócio, eu preciso de alguém, nada mais justo que eu ser transparente com essa pessoa e compartilhar a ideia com ela. E acho que a comunidade é muito isso. Então, eu faço um pedaço, outra pessoa faz um outro pedaço, outro cara faz um Sim, outro pedaço e acaba formando um bagulho que todo mundo consegue usufruir disso, né? sim, E isso sim, foram sim. dois bagulho, foram as coisas que me marcaram muito, cara, nessa época que a gente começou a trocar de ideia, assim. Mas pra galera saber quem que é você aí, mano, conta um pouco dessa história pra gente, hein? O foda é que quando eu começo a falar, eu não paro, aí vocês me cortam, Cara, porque, vamos que caralho, vamos. uma que eu tô, uma assim, né, tô com 38 anos já, né, já me sinto novo, me sinto um garoto, mas, puta, já tenho 3 filhos, casado, mas bom, sou o Gustavo, comecei em tecnologia muito ao acaso, barra empurrãozinho da família, então sou um cara hoje, atualmente, assim, eu me permito escolher quais projetos que eu tenho trabalhado,
Desde o ano passado para esse ano eu não estou envolvido diretamente com tecnologia, mas não quer dizer que eu não continue utilizando tecnologia para seguir nos caminhos ajudando no empreendedorismo da minha esposa. E aí, assim, vocês querem que eu conte já o começo, como foi tudo e etc? Pode mandar aí o que você achar que é legal falar, fica à vontade. Mas vocês vão me cortar pra perguntar, hein? Cara, eu tenho um copão de vodka aqui, cara, a gente pode ficar aí até a hora que você quiser. Boa. Mas bom, a minha história com tech, assim, eu sou de uma família espanhola, né, de imigrantes que vieram da Espanha para o Brasil. Chegaram em Santos primeiro, de Santos foram para São Paulo, e de São Paulo, cargas d'água foram parar em Mogi das Cruzes, última estação de trem. Meu avô espanhol foi dar uma volta, falou, cara, deixa eu ver onde isso dá. Chegou em Mogi, desceu lá, foi dar uma voltinha no centro, encontrou outros um monte de espanhóis, italianos naquele momento, e aí ele viu que a cidade era boa e fez meus tios, a minha avó é mãe de 10 filhos, e aí os 10, minha avó e meu avô foram para Mogi, e ali se instalaram e foram da adolescência até se tornarem adultos. Melhor decisão que tomaram, hein? Porra, melhor. Mogi das Cruzes é uma puta cidade. É sensacional. Uma puta cidade mesmo. Assim, eu comecei a viajar muito depois de mais adulto, né? E aí eu tive o prazer de ir para bastante lugares, assim, conhecer desde o interior aí de Campina Grande, sabe? E a gente percebe o quanto de Mogi é uma puta cidade. Tem infraestrutura perto de tudo, né? Mas bom, foram para Mogi. E ali, né, meu pai e minha mãe se conheceram. Minha mãe já era de Mogi das Cruzes mesmo e tal, se conheceram, acabaram casando e tendo. Eu sou o filho mais novo, né? Eu sou o caçula de 3 irmãos. Meu pai teve mais filhos do outro lado, então somos em 6, na verdade, por parte de pai, e por parte de mãe somos eu e minhas 2 irmãs. E a minha história. O MUP, para não esquecer do lance do MUP aí, Nossa, já MUP, comentar boa. que tem tudo a ver. Em 92, cara, 92, 93, sou ruim pra ano, né? Mas eu e minha irmã, a gente morava ali no Mogilar, um bairro bem bacana em Mogi. Minha mãe, ela comprava sempre um suquinho que chamava Mami. E, puta, eu adorava, eu era vidrado naquilo, era soja, né? Então tinha toda aquela pegada de ser bom pra saúde e tal. Pelo menos isso era o que vendiam, né? Bom, e aí minha mãe comprava muito esse suquinho Mami numa quitanda. Mogi tinha muito japonês, né? Então a cultura, algumas coisas da culinária sempre funcionaram em Mogi. E Mami, se não me engano não, certamente é da Agronipo e são orientais. Bom, e aí, cara, e ali a gente comprava sempre. Uma vez veio um cartãozinho de um concurso cultural para escolher o novo nome do suco Mami. Eles não explicaram ali muito bem o porquê, depois eu vim saber mais tarde, porque Mami era um desenho japonês, né? E aí eles não poderiam utilizar por conta da definição do INPE, marca, patente, etc. E aí minha irmã ali, cara, sentamos na cozinha e começamos a rabiscar vários nomes, assim. Eu tinha 12 anos, minha irmã eu acho que já tinha 14 para 15. E aí a gente foi desenhando vários nomes. A gente sempre foi muito bom para dar nome, bem criativo para dar nome para as coisas. A gente tinha uma cadela que chamava Malane. Era a única cadela que existia, eu acho que no país, que chamava Malane. E aí, cara, a gente desenhando ali, saiu uma up uma hora, e minha irmã olhou pra mim e falou, cara, é isso. E a gente foi lá, botou lá dentro do baú da quitanda, e, cara, passou, acho que, sei lá, 30 dias depois, chegou MUP, né? Pra caralho, adesivo e tudo mais, e a gente tinha sido ganhador, assim. Eu acho que foi a vez que eu mais comemorei que eu ganhei algo, pivete. E foi isso, assim. E aí, cara, assim, eu demorei muito tempo depois para lembrar dessa história. Eu vi um cara num trabalho, comprou, né, o MUP, eu olhei e falei, cara, foi eu que criei isso aí. Isso já em 2000, cara, isso já era em 2002, assim. Tipo, muito tempo depois, cara, sabe? E aí eu vi o cara, falei, cara, eu que dei o nome. Aí o cara, não deu, tá no viagem. Eu falei, foi eu que dei o nome, cara. Acho que ele pensou nem fudendo. Não, nem fudendo. Aí eu fui, achei o site da Agronipo e mandei um e-mail pra eles. Falei, cara, olha, contei toda a história, né? E aí o cara respondeu. No Wikipedia, velho, você é louco. Cara. E aí os caras responderam e falaram, é exatamente isso, cara. Foi vocês mesmo, tal, contou toda a história. Eu peguei, printei esse e-mail
imprimir e distribuir na empresa inteira, assim. Tipo, os caras fizeram um quadrinho, tá ligado? Um quadrinho com o meu e-mail, que eu que tinha sido o cara que criou o MUP. E tal, mas minha irmã, ela sempre foi uma ótima criativa também. E talvez meu viés de marketing que eu tenho hoje em dia tenha muito a ver de coisas que eu peguei dela ali na adolescência. Ela fez publicidade e tal. Mas bom, Você essa é a você história fez do facul MUP. de tecnologia? Cara, não, cara. Eu sou aquele cara que queria ter feito mesmo universidade e né, ser um formando e tal, mas não rolou, assim. Na época que eu ia fazer, é muito louco. Minha vida é tipo uma novela. Eu ia fazer, eu paguei a matrícula, e aí a minha irmã, cara, apareceu grávida, e aí, puta, sabe como é, né? E aí as coisas Uhum. vão diminuir custo, dinheiro. Eu já trabalhava, ganhava bem na época, mas, sempre fui muito gastão, né, cara? Eu era aqueles moleques que ganhavam dinheiro e ia gastar em bebida, cerveja, roupa pra caralho, sabe? Então, puta, eu não podia bancar sozinho minha facu e minha mãe ia ter que dar uma força, e aí minha irmã tava grávida. A Alessandra, que foi a que me deu, que a gente deu o nome do mami ali, e aí meio que foi meio. Não rolou, eu tive que dar um passo pra trás e eu nunca mais fiz, cara, sabe? Nunca mais. Assim, eu ia fazer publicidade também, eu não ia fazer tech. Bom, vamos contar a história então, senão vai ficar uma história de maluco, ninguém vai entender nada. Tipo, publicidade, tech. Mas bom, assim, não foi em 92 que eu tava falando no começo, foi em 94, na verdade, que eu fui trabalhar com meu tio. Por conta da Feira Mogi. Otávio, quantos anos você tem? Eu tô com 38, quantos anos você Eu tem? tenho 32. 32. Então você nem lembra da Feira Mogi, você era muito garoto, eu Não acho. A lembro. Feira Mogi foi uma feira de informática na época do boom dos computadores no Brasil, por conta do Collor, todo aquele rolê do Collor ele fez ali com relação aos impostos de hardware e tal. Mas bom, aí em 94 teve a Feira Mogi, eu, o Gu, tinha ganhado um computador do meu tio e, puta, aquilo, né? Você ganhou um PCzinho e aí você quer instalar nas caras, aí você quer instalar aqueles joguinhos e você acaba fazendo algumas cagadas, né? A DOS dá pra brincar bastante. Instalou Doom pra cacete. Pra caralho, e fiz muita merda, criei muito batizinho de vírus, sabe? Quake é Sim, milhão, sim. né, velho? Quake. Quake. Quake veio depois até. Mas bom, aí eu brincava muito e aí assim, eu testei sempre as coisas no meu PC, né? Até que um dia meu tio ficou de saco cheio de eu ficar levando meu PC pra arrumar. Ele falou: Cara, moleque, chega aí. Fica aqui com a gente e você vai aprender a montar, desmontar computador, formatar a máquina e tal. E eu fui me interessando pra ficar. E aí nessa feira Mogi, meu tio tinha um projeto que era desenhar, era entregar para as pizzarias um sisteminha já, em Windows 3.11, que o cara digitasse o nome da rua e desse o menor caminho e tal. Então tinha que desenhar o mapa de Mogi no AutoCAD, sabe? E eu meio que aceitei, assim. Falei, não, tio, então tá bom. Então eu vou ficar aí aprendendo a montar e montar esse computador, desmontar computador, formatar PC e desenhar no AutoCAD. E, cara, garoto de tudo, assim, 13 para 14 anos. E aí, puta, fiquei no meu tio e ali foi uma puta escola, assim. A gente montava PC pra caralho. Na Feira Mogi foi, cara, 60, 80 computadores por noite. Foram 2 dias, eu acho, foi um final de semana a feira. Então, cara, era muito computador que tinha que montar. E ali foi, porra, né, no estresse ali que eu meio que aprendi o que era placa-mãe, tomar choque na hora que você tá mexendo no PC, encosta a cabeça na janela, e toma aqueles trancos, sabe? Então ali foi um puta aprendizado Nossa, pra mim velho. ali. E aí no Queima a fonte. final, não, pô, queimei HD, derrubei HD no chão, e aquelas Winchester ainda, sabe? Quando caía no chão, fudeu, a agulha já era, e não tinha o que fazer, sabe? HD de 500 megas, sabe? Tipo, puta, fiz várias cagadas. E aí meu tio pediu pra ficar, falou, cara, você gostou, tal, fica aí, te dou 300 conto por mês, tá tudo certo. Eu falei, porra, nenhum dos meus amigos ganha dinheiro, eles ficam na rua jogando bola, pô, tá bom, 300 conto. E aí comecei, cara, de ir todo dia pra lá, era em outro bairro, tinha que pegar ônibus, aí eu aprendi a pegar ônibus, aquelas coisas de filhinho de mamãe separado, né, pai separado da minha mãe, ela sempre me protegeu muito, e aí quando eu fui meio que desabrotando ali, desabrotando não, nem existe essa palavra, meu português é uma bosta, e a gente vai saindo da saia da mãe e tem que aprender umas coisas, assim, aí eu comecei, cara, e até que eu comecei a perceber que a gente que montava PC, a gente andava de busão e de bike, né?
E os caras que. Meu tio já tinha uma software house, sabe? Junto da. Meu tio veio fazer umas vendas casadas, esperta pra caralho, né? Fazia o software de gestão da cancela do condomínio e já vendia a manutenção dos computadores, sabe? Tipo, sabe essas vendas casadas antigamente que Sim, rolava, sim. sabe? Uhum. E, então, puta, meu tio conseguiu fazer um bom negócio assim da cidade. Ele chamava HS Informática. Chama até hoje HS Informática. E ali eu tive aí eu vi os caras ali de montar software, né? Eles desenvolviam em Pascal e Delphi. Eu vi os caras andando já de motinho, joguezinha, né, cara? E eu falava, porra, não, peraí, mano. Eu também não tenho pai em casa, não sou playboy, vou ter que dar meu corre. Deixa eu tentar entender o que esses caras fazem aí. E aí eles iam almoçar em horários diferentes da gente ali de montar PC, mas aí eu comecei a meio que inverter meu horário de almoço para poder almoçar com os caras. E começar a entender, tipo, cara, e aí, como é que é? Como é que é desenvolver um software? Como é que é montar uma tela, prototipar uma tela e blá blá. E aí os caras, não, cola aqui, vamos chegar mais cedo do almoço. Aí ele abriu a ideia ali do Delphi, da Borland, né? Vocês chegaram a ver isso, não? Borland Já, Delphi ou eu vocês já estavam mexi com o Delphi 6. com Delphi 6? Eu sou novo. Eu Quantos anos você tem, Jamon? 25. Ah, 25, para de já tá falar. nos Sério 30, mesmo que você tem né? 25? Já tá nos 30. Caralho. Não, nem fudendo que você tem 25, sério mesmo? É que a lata aqui é batida, mas é 25. Entendi, cortou cana, né, mano, quando era criança, né? Pois é. Porra. Também muito sol, mano. Pô, mas os cara foi gente boa, então, pô, de parar o bagulho e mostrar pra você, deu uma assistência, né? Ah, foram, velho. Os caras foram gente fina pra caralho. E tinha um cara que chamava Fernando, que não era bem um. Não era um jovem, era um cara mais velho já, com seus 50 anos, Fernandão. E o cara tinha paciência comigo, sabe? E aí, pra ele convencer meu tio que eu merecia estar do lado de estar desenvolvendo software, ele começou a falar: cara, ó, a galera veio arrumar PC aqui. Por que você não pega feedback do sistema? Falei: caralho, mano, uma ótima ideia. E aí, quando você estiver na sua casa, desenha opções, né? Você está olhando para a tela ali do software e desenha algumas opções com base no que os caras te contam e tal. E aí eu comecei a fazer isso mesmo, cara. Os caras, né, a galera que usava o sistema do meu tio ia levar o PC para arrumar, eu ia na empresa arrumar a rede, cabo coaxial ainda, cara. Porra, como eu tomei no cu com cabo coaxial, velho. Aquela porra que não dobra de jeito nenhum. Porra, e quebrava, velho. E a galera passava junto do cabo de energia, tá ligado? Tipo, Várias mano, interferências no bagulho. várias interferências, mano. Era uma bosta. Mandar arquivo pela rede fudeu, né? Tipo, era torcer pra chegar na outra ponta. Mas bom, e aí, cara, eu comecei a fazer isso, ouvir feedback da galera, ia ali arrumar, fazer umas perguntas e tal. Eu falava, cara, mas e aí, como é que é trabalhar no sistema? É rápido o sistema? O que você acha? E aí os caras iam contando, e eu ia meio que memorizando, chegava em casa, pegava uma folha de sulfite, e, cara, rabiscava, né? E aí eu chegava nos almoços do outro dia e levava pros caras. Falava, ó, mano, ó, aquele cliente lá falou isso, isso, isso. Aí eles me davam mais uma explicada. Até aí era papel e lápis. Até que um dia ali eu comecei a melhorar, os caras chamaram eu e falaram, cara, se liga, você não quer montar tela pra nós? Falei, como assim? E já era o Delphi 3, eu acho, cara. Eles abriram a IDE e falaram, cara, arrasta os botões aqui, tá aqui não era nem paleta, eu esqueci o nome. Tá aqui a paletinha de quais componentes a gente usa, arrasta pra tela e você monta as telas pra nós, com base no que você acha que é bom. Olha, front-end naquela época, sabe? Quase um Y/X, né? De interface ali, né? Tipo. E, cara, eu fui curtindo pra caralho fazer aquilo, até que chegou no momento que eu cheguei pros caras e falei, cara, tá bom, e agora, como é que eu faço pra esse botão quando, né, clicar, faz algo? Aí os caras me ensinaram aquele joguinho de fazer não sei se vocês pegaram essa época também, de quando você põe o mouse em cima de algum objeto, no form ali, o objeto muda, né? E aí os caras foram me explicando em cima disso, assim. E aí uma grande ajuda que eles me deram era como googar. Como é que você acha algo que você precisa, você ainda não sabe, e é possível você aprender fazendo download de um demo e abrindo dentro da sua ideia. E aí, cara, foi o melhor ensinamento, assim. Os caras me ensinaram umas pegadas ali bem legais para um garoto novo que estava tentando aprender um outro idioma, uma outra língua, assim. Eu tenho uma puta deficiência para aprender outros idiomas. Mas é incrível como para linguagem de desenvolvimento de software flui muito bem para mim, sabe? E eu sei que foi muito por conta dessa minha adolescência ali, junto desses caras me ajudando a entender algumas coisas, sabe? E foi isso, assim. Aí eu fui virando isso até 2010, até 2000, ó, até os meus 17 anos. E ali eu vi, né, sobrinho, meio que, é o protegido não é, comecei a codar, né, tipo,
copiar e colar. Na verdade, os caras... Meu tio tinha um lance de fazer umas réplicas do software dele para atender outras demandas. Então, essa parada aqui é gestão de cancela, mas também pode ser gestão de RH de funcionário. E aí, né, os caras desenvolviam ali o banco de dados bem idiota no... Como é que chamava aquele banco do Delphi, cara? Vocês lembram o nome? Sybase? Puta, pior que ele, o antes, que era Paradox. Puta, Paradox, cara. Pior que Axis, aquela porra. Porra, era Nossa, ruim. existe coisa Era pior que ruim. Axis? Era ruim, bicho. Paradox era Nossa. foda. Pra você ter uma ideia, a rede coaxial tinha a manha de quebrar o banco, tá ligado? De tão ruim que era. Meu Tipo, Deus. mano. E aí você tinha que rodar um compiladorzinho, um corretor. Pô, ridículo, velho. Nos arquivos do bagulho pra voltar a funcionar o software ali, porque ele perdia algum index, algum registro. E aí, assim, eu fui até os 17, aí sobrinho do meu tio. Falei, cara, eu tava ganhando os mesmos 300 conto já, ainda, fazendo freela, sisteminha de academia, agendinha, né? Aí eu fui meio que aprendendo na raça, eu quero desenvolver software, atender cliente, sumir de cliente, porque eu não tinha um bagulho pronto e mentir prazo. Aquelas coisas de desenvolvedor que não mudaram até hoje em dia, né? É Exato. normal, né? Tá no normal. sangue. Tá no sangue, tá no sangue. E, porra, beleza. Aí, cara, eu tomei a decisão de sair do meu tio e trabalhar numa empresa mesmo pra eu entender. Cara, calma aí, agora eu vou sair da asa do meu tio, deixa eu trabalhar numa empresa. Aí eu mandei um currículo pra algumas empresas. Naquele momento, né, com a sorte que eu tive de ganhar um PC muito novo, aprender a montar, desmontar, instalar modem, dar pau, né? A gente passou por... Como é que era? Não é quebra-telha. Como é que a gente chamava quando queimava o modem? Por causa de uma faísca na porra do telefone? Putz, Sei não, mas esqueci não é do o meu termo. tempo isso aí, não. O modem já não era do tempo de vocês? Tipo, de Não, conexão de escada? Discada, Não né? era, né? Sim, era, Não. pô. Era, pô. Era sim. Gig, Centelha. era milha. Centelha. Quando acontecia uma centelha na linha telefônica, queimava o modem, velho. Era cruel. E a centelha era uma chuvinha, sabe? Era, porra, era foda, velho. Nessa época aí, você ainda era Delphi que você fazia esses negócios no sistema de academia, essas paradas assim, não? Delphi, mano. Delfeiro. Era Você ficou um Delfeiro pra tempão, então, caralho. mexendo com Delphi, então. Até o Delphi 7, cara. Mano, minto. Caralho. Até o Delphi 11, gente. Até o Delphi 11, cara. Porque aí eu mudei de emprego, saí do meu tio, fui trabalhar numa empresa em Mogi, chamava Interwalk, e... Pô, como era o nome? Eram duas empresas juntas, Interwalk e mais uma do Dirama. Porra, eu esqueci o nome, Dirama vai me xingar pra caralho se ele ouvir esse podcast. Bom, fui trabalhar pros caras, e ali já era Delphi 7, Delphi 5 pra Delphi 7. E, porra, outra pegada, né? Não sei se vocês pegaram essa época do Delfão mais evoluído que o VB. Porque depois o VB passou, né? O Visual Studio passou. Mas o Delphi Foi a era época uma que o Delphi ideia... começou a ser orientado a objeto, né? Eu não peguei essa parte aí, não, graças a Do Deus. 7 pro 11 ali deu uma evolução do caralho. Bom, aí eu fiquei lá, e aí até que um belo dia fui atualizar o software, e ali eu já aprendi SQL, não era mais Paradox, já usava SQL Server e tal, syntax em SQL. E aí até que, pô, Gustavão, você tem que ir lá atualizar o sistema daquela empresa de blocos, uma indústria de blocos. E aí eu fui lá atualizar e esqueci que o SQL eu acho que era o SQL em 2015, 2014. Não, era antes, desculpa, 2000 e... Porra, não lembro qual era o SQL, a versão. Mas você tinha que fazer um dump do banco antes de você subir as suas alterações de tabela e tal. Né? Você não perdia os registros e depois você importava. Tinha esse rolo em SQL Server ali. E eu esqueci, cara. Eu, porra, ali, né, molecão, já era depois do horário, tinha que ir depois do horário comercial, já meio puto. E, porra, fui atualizar. Cara, esqueci de fazer o dump no banco para importar depois a nova estrutura da base do sistema que eu tava atualizando. E, cara, perdi todos os registros, fui ver aí eu falei, tem backup. Na hora eu me liguei, né? Fui entrar no software, login no batia, falei, fudeu. Dei um select asterisco from users, apareceu admin da empresa e nenhum outro usuário do sistema, né? Eu falei, mano, os caras têm 50 funcionários, fudeu. Falei, mano, fudeu, mas deixa eu olhar a pasta de backup aqui, né? Os caras devem ter um backup atualizado. E aí quando eu entrei na pasta de backup era de 3 meses atrás, cara. Imagina. Mas você fez o quê? Você deletou os usuários da base? Ou... Não, mano, na hora que, assim, quando eu ia fazer uma alteração de estrutura, eu tinha que fazer um dump do banco e depois importar os registros para as tabelas certas. Não dá pra fazer um alter table
Ed, column, sabe? Tipo, era uma alteração na estrutura da base mesmo. Então era mais aí complexo. zoava o registro, apagava os registros? Mano, quando eu fui fazer o create database ali, mano, tinha uma instrução antes que eu acho que era delete database, sabe? E, mano, pagou o banco, e aí só tinha backup de 3 meses atrás, cara. Eu olhei aquilo e falei, brother, fudeu, nota fiscal pra caralho pra ter que registrar, né? 3 meses, imagina, brother. Aí eu subi a base de 3 meses e falei, mano, vou ter que vir aqui ficar digitando, me fudi, né? Nem fudendo, vou pedir demissão. E aí eu, cara, chamei o táxi pra ir embora, peguei o táxi, fui pra minha casa, chegou no outro dia de manhã, liguei pro meu chefe, falei, ó, não vou trabalhar hoje e tal, não sei o quê, mas eu preciso conversar com você, queria me desligar da empresa. Ele, como assim, cara? Você quer se desligar pela empresa, pelo telefone? Vem aqui, Gu, e tal. Falei, não, cara, pô, vou sair de férias, minha mãe tem uma viagem pra Bahia, que era verdade, pra Bahia em janeiro, isso era em dezembro, tá? E, cara, vou acompanhar minha mãe, tô há muito tempo trabalhando, desde os meus 13 anos, e eu quero dar um tempo. Beleza. Cara, aí lógico, né? Na parte da tarde ele já sabia toda a merda que tinha acontecido, mandou lá um funcionário ver, o funcionário provavelmente viu tudo e falou, cara, fudeu, o Gu apagou a base, sei lá. E aí ficaram me ligando, né, cara? E assim, e eu mandando minha E as mãe pernas mandar tremendo. recado. Não, tipo, eu tava meio que extasiado. Falei, brother, eu não vou voltar pro trampo e eu não vou lá digitar, sabe? Tipo, fiz a merda e foda-se, né, velho? Foda-se, mano, que se foda. E, e, e aí, cara, os caras ligando, meu chefe ligando, e eu não atendi, ele foi lá na porta da minha casa, cara. Chegou lá, apertou a campainha, fui atender, falei, caralho, mano, Diran. Sai lá fora, e aí, Diran, tudo bem? Porra, Gu, e aí, cara? Porra, tal, não sei o quê. Não ia contar. Aí ele falou toda a parada, né, da merda que eu tinha feito. Falei, cara, pô, Diran, eu sabia que você ia pedir pra eu digitar, mano, mas... Ele, lógico que não, cara, você é bom pra caralho, eu ia mandar o Daniel. Falei, pô, pior ainda, brother, vai mandar o outro que não tem culpa. Porra! Caralho. Diretor, me dá no cu. Daniel Matheus, o nome dele. O Daniel foi um... Bom, beleza. E aí, cara, eu decidi parar de programar e falei, cara, eu vou fazer outras coisas, vou ser designer. E já estava começando a parte web, né? Nesse momento que eu estava trampando nessa empresa, já tinha um setor ali de web que era em PER. A galera desenvolvia em PER. PER era foda entender, né? Você que tá vindo de procedural, né? De Pascal, Delphi, era foda entender PER para mim, sabe? Então meio que eu patinava. E aí o web já tava ganhando muita força ali, o lance daquela profissão webmaster, né? Você era um pouco de tudo, você era um pouco dev, um pouco front-end, um pouco prototipeiro de tela e tal. E ali eu quis parar de programar. Isso também mexeu comigo, assim, apagar a base, sabe? Todo esse lance me cobrou. Eu me cobro muito, né? Naquele momento eu me cobrei, quis parar de programar, cara. E aí eu fui ser designer. Me inscrevi na Impacta e fui fazer lá a certificação Macromedia, que nem tinha Adobe ainda, era a Macromedia que era forte com Fireworks, Flash, Dreamweaver, né? Dreamweaver e tal. E aí eu fui fazer lá uma certificação de 6 meses, e aí eu aprendi desde cores, algumas questões de desenho, experiência de leitura de quando o cara vai ler um jornal, sabe? Toda a parte técnica de design, assim. E eu gostei pra caralho, mas no final do curso, quando o último módulo era 3D Studio Max, né? Que é do caralho, cara, assim. Eu gosto de 3D Studio Max, eu adorava, mas, pô, eu percebi que a minha criatividade era, mano, zero na hora de modelar um boneco. Né? Ele saía igual eu modelava massinha manualmente, tá ligado? Tipo, uma bosta, tá ligado? Não levava ali... jeito pro negócio. Não, mano, não. E ali eu vi que eu não era designer também. Falei, não sou designer, fudeu. Mas eu era ferramenteiro, assim, porque, cara, eu me virava bem em ferramentas já, sabe? Fireworks, Dreamweaver, Flash. Eu sempre fui muito ferramenteiro. E aí, cara, fiquei nessa. Aí quando acabou o curso, eu, né, pensando, pô, vou fazer o quê? Vou trabalhar em alguma agência de publicidade e tal. Até que um amigo meu me indicou uma gráfica. Ele falou, Gus, você quer ser designer? Cara, você tem que entender como é que é fazer impressão de papel, velho. Não é só o digital, não é só o computador bonito, maravilhoso, CorelDRAW, Photoshop, não é só isso, cara. Então, pô, se eu fosse você, eu ia trabalhar numa gráfica. Cara, eu sempre fui esse cara meio que tentar desbravar, né?
Falei, pô, do caralho, me indica aí o cara. Ele me indicou, fui lá trocar ideia com o cara, expliquei, cara, assim, eu era desenvolvedor, programava, fui fazer um curso em Sampa, gostei, e eu quero entender como funciona uma gráfica. O cara falou, não, beleza, eu preciso de arte finalista aqui, né, fazer cartão, catálogo, CorelDRAW pra caralho, né, calendário, umas doideiras. E aí, cara, eu fiquei na gráfica um tempinho, assim, um ano e meio, 2 anos quase. E aí eu comecei a namorar, e puta, desse namoro ficou grávida, que é minha esposa hoje, Bárbara, um beijo pra ela. Ficou grávida, e ali eu vi eu com o salário de um cara que trampava em gráfica, e eu ainda em contato com os amigos que eram devs, e eu comparando meu salário, sei lá, eu ganhava 1.000 na gráfica, e os caras já estavam ganhando 3 contos, sabe? Isso já, eu Isso já em que tinha. ano? Eu já tinha 20 anos. 20 anos, cara, puta, 21 anos. Tamo. Que ano que era 21 anos, amor? Eu? 20, quando a Duda nasceu? 2004, então isso já era 2002, cara. 2002. Uhum. Caramba, foi pai novão, né? Foi 20 anos, cara. 21, na verdade. 21 foi pai, mas 20 é quando eu descobri que minha namorada estava grávida. E, cara, puta, naquele momento eu olhei e falei, ah, fudeu, né, mano? Tá grávida e tal. E, cara, assim, eu descobri que ela tava grávida. Na mesma semana, o meu amigo ligou. E era o Daniel, que tinha ido lá digitar a porra das notas fiscal. O cara me ligou. Não, ó, é foda, a história é foda, velho. A história é foda. Meu amigo me ligou e falou: E aí, Gu, tudo bem? Eu falei, cara, e aí, Dan, tudo bom? Tá? O que você tá fazendo da vida, cara? Eu falei, não, porra, virei designer, tô trabalhando numa gráfica. Comecei a explicar tudo. Ele falou, porra, cara, tem uma vaga aqui na empresa, é Delphi, lembrei de você, cara. E aí, você acha que você consegue voltar a programar? Eu falei, ah, porra, consigo. Mas sei lá, vamos entender a proposta e tal. E eu tava tão ferrado nessa época, cara, que eu não tinha, acho, sei lá, não tinha grana pra pegar o busão pra ir na entrevista. Eu fui a pé, velho. Tive a manha de ir a pé, saca? A pé, assim. O Otávio. O Jamal não é de Mogi, né, Jamal? Você é também. Não, não sou não, graças a Deus. Mentira. O Otávio do Mogilar até a Vila Oliveira, até o Socorro, a pé ali, Otávio, de camisa. É longe, hein? É longe, brother. É Nossa, longe. se tiver calor, então chega lá derretendo, velho. Sim, sim. Eu já tava guardando grana pra pagar o hospital da minha esposa, sabe? Então, mano, tava quebradaço. E eu falei, não, eu vou a pé. Aí eu fui a pé, cara. Uma que eu também não tinha carro nessa época. Aí eu fui a pé, cheguei lá, fiz entrevista com o cara novo e tal. Alexei Nicolini foi um puta professor pra mim. Principalmente, igual o Otávio falou que eu fui um dos caras que inspirou ele, esse cara foi que me inspirou a empreender, sabe? E aí, cara, conheci ele explicou o projeto, era Delphi, o time é uma empresa multinacional, chama Budini. Os caras já exportavam um sistema para pneu. Então, imagina que as recapadoras de pneu, Michelin, Continental, usam os sistemas deles para ter acesso a dados de frota, entre outras coisas. Assim. Uma empresa que nasceu em 1982, para vocês terem uma ideia. Já desenvolvimento de software. 82 não, 84, cara. E já era desenvolvimento de software. Bom, e aí, cara, eu aceitei a vaga, o cara me falou o salário, acho que era 2 pau, 2 pau e meio. O salário, pô, na hora eu lembrei, né? Minha esposa grávida, minha namorada grávida. Cara, já era o dobro, cara, né, mano? Porra, aceitei na hora, e aí quando ele me falou o banco de dados, ele falou RBase. RBase, não era nem Base, era RBase. Aí eu falei, caralho, que banco é esse, brother? Aí fudeu. Ele me deu um livro em inglês e falou, mano, toma aí, é isso. E assim que tem que ser parecido com SQL, mas ele era tipo um Access melhorado, um Access com syntax SQL. Então ele tinha a parte ali de você desenvolver software em si, mas tinha a parte também do banco e a syntax era no SQL. Uma mistureba, assim. E, cara, e eles estavam querendo migrar para Delphi e tal. Algumas coisas. E eles queriam começar com esse sistema de suporte para internamente ali, para atender os gringos, atender as empresas brasileiras e etc. Um sistema de suporte que pudesse gravar a conversa telefônica ao mesmo tempo que documentar um ticket dentro da base de dados e tal. E o Delphi, porra, facilitava algumas coisas, né? E aí, bom, ali eu meio que dominei o Delphi da empresa e chegou uma hora que eu tava me sentindo o cara que eu tava fazendo reunião com os caras mais velhos da empresa, botando meu pau na mesa, defendendo alguma coisa que eu sabia fazer em Delphi, tá ligado? Ridículo, assim. Ridículo, não, assim, mas era ridículo, com 22 anos discutindo com os caras de 50, 40 anos, sabe, cara de COBOL e tal.
E aí eu, né, lógico, tecnologia nova, imagina, a galera de COBOL ali passando raiva com o Delphi, né, é foda até hoje, pra mim hoje é foda aprender uma linguagem nova, e eu com 38 anos, né? Então eu meio que botava meu pau na mesa ali, e ali eu fui meio que criando carreira dentro dessa empresa, e ali é onde me deu muita noção mesmo para a questão de analytics, dados, como funciona, porque quando eu olho para um pneu, né, você olha para um pneu de frota e fala, é só um pneu, uma borracha, mas que nada, cara. Os caras tinham umas tecnologias lá para medir pressão no pneu para ele durar mais, sabe? Gestão de frota. Cara, era muito louco, assim, o business dos caras. E ali eu Mas tive o banco tinha backup. O banco... o banco tinha backup. E eu já tava mais ligeiro também. Eu jurava que quando você falou que o Daniel te procurou, eu jurava que ele ia falar pro seu, mano, tô digitando aquela porra até hoje ainda, velho. Cara, ele foi um anjo, o Dan, mano, o Dan, pra minha esposa também, assim, ele foi um puta anjo pra mim, assim, eu voltei pro mercado, numa empresa boa, na minha cidade, uma das melhores para desenvolvimento de software, porque já era uma multinacional, onde você tinha já os impactos de, cara, como é que eu faço esse software em Delphi ser traduzido pra chinês, que é 2 bytes, não é 1, sabe, tipo, já tinha, os desafios eram maiores, né, então, puta, consequentemente eu cresci muito profissionalmente por isso, né. Bom, e ali eu tive, cara, altos e baixos ali, até que eu tive um time, eu fazia gestão de um time, mas eu não entregava nada no prazo. E aí os caras olharam pra mim e falaram, amigão, você pode ser rato pra caralho de ferramentinha, aprender as coisas rápido, mas gestor você ainda não é com 22 anos, então você vai ser rebaixado. E aí eu fui rebaixado, e aí eu virei um especialista de um outro time que era de Bauru, cara. Nem era de Mogi, da mesma empresa. E aí eu tinha que passar períodos em Bauru, cara. E aí isso aí tava me matando, filho pequeno em casa, ganhando mais. Mas, velho, tipo, tudo bem, foi experiência. Ali eu tive uma parte, de novo, Luiz Paulo, que era o meu chefe lá. Me ensinou muito sobre PHP, Ajax. Cara, tecnologia totalmente nova, não existia nada de Ajax ainda, só o Google Maps usava. Então, cara, ali eu tive um aprendizado, porque as federais de Bauru ali em volta são muito boas, né, pra tecnologia. Então os caras aprendem umas tecnologias diferentes. Mogi, por exemplo, ficou em Pascal e, sei lá, e Pascal e alguma outra, nos últimos, sei lá, 10 anos atrás ainda era Pascal que ensinava na universidade, sabe? Nas universidades de Mogi. Então, puta, ali eu também tive mais aprendizado, assim. E ali eu virei um PHPzeiro total. E ali eu me descobri. Falei, caralho, mano, PHP é a alma do negócio. E fiquei. E aí, porra, nesse lance do desgaste de ir, vai e volta, eu recebi uma proposta de um amigo pessoal para construir uma plataforma de e-commerce. Isso já em 2006, 2005, 2006. Eu recebi essa proposta de desenvolver uma plataforma de e-commerce. Na época só existia, para vocês terem uma ideia, a Fast Commerce. E a Tray estava começando ao mesmo tempo que a gente, chamava Dot Store. E aí eu, cara, falei, tchau, o salário era maior, também já era 2 vezes mais do que eu ganhava. E aí eu, já com o filho, minha filha já tinha 1 ano, quase 2, eu tomei a decisão de sair e encarar essa de desenvolver uma empresa do zero, um produto do zero, onde eu ia ter poder de escolha de time e tudo mais. E ali foi onde eu me tornei um sênior de verdade, sabe? Eu cheguei lá achando que eu era sênior, sempre assim, né? Cara, sou sênior, manjo pra caralho, pode me dar qualquer desafio aí eu resolvo. E ali, quando a gente, o dono da empresa, que era o Felipe, ele teve uma ótima ideia, né? Então, loja virtual naquele momento, ainda o e-commerce no Brasil engatinhando, então teve tudo a ver. Assim. Ele já era um empreendedor web, ele já tinha uma outra empresa que chamava ganhetempo.com, spammer pra caralho, vendia uns sisteminhas do Mercado Livre, sabe aqueles sisteminha em ASP pronto? Uhum. Spammer pra caralho. E aí, começamos a construir a Dot Store, cara. E na Dot Store eu fiquei bastante tempo lá. E ali eu fui ver o que era ser um CTO, o que era ser, né, um executivo. Isso sem ter essa sigla na empresa, tá? Lá eu era um gerente de desenvolvimento. Mas a minha atuação no final do dia era como um executivo de tecnologia, assim, eu tomava todas as decisões. O Felipe, ele não me enviesava, o Felipe como dono da empresa, ele não me enviesava em nenhuma decisão. O comercial era com ele, a parte técnica era comigo. Até que essa empresa cresceu tanto que atingiu 2.000 clientes e a gente construiu um prédio um gigante, Mogi. Eu acho que o Otávio já deve ter visto ali atrás do Posto Tigrão, bonito pra caralho aquele prédio.
né? Então, cara, saímos do quintal da casa dele para um prédio daquele, assim. Aí ali começou a ideia de startup. A gente não falava disso ainda, né? O nome, a gente não O usava termo, isso né, ainda. startup não O existia termo ainda. startup era muito questão de protótipo, né? A gente falava, não é validação de hipótese, não é MVP, é protótipo. Então, ali foi o meu grande aprendizado, assim. Qual o aprendizado? Pô, imagina, você ter 2.000 clientes que recebem acessos simultâneos, onde você tem uma definição de configuração de servidor web, que a escolha do Felipe não era PHP, não foi Linux, era Windows, ele gostava de Windows, então aí a gente teve que ir para ASP, e aí você usar ali a infra de IS, né? Vocês chegaram a usar IS para Sim, levantar sim, algum site e tal? Então imagina, o bastante. IS-7 ali, e aí eu tinha que dividir pool, a sessão dos usuários quando tinha. Imagina, eu não fazia cópia de código, era o mesmo código com vários includes, sabe? Puxando uma pasta que, tipo, dentro da pasta da loja, para o cara ter acesso só aos seus dados e os seus arquivos, né? Porque a gente está falando também que a inovação da Dot Store era permitir o cara a desenvolver um layout, fazer um setup de um layout, algo como as plataformas de hoje já fazem muito bem, Shopify, tá ligado? Imagina, naquela época a gente já pensava nisso, assim, de facilitar o desenvolvimento. O cara não é um designer bom, não manja de HTML, mas ele pode fazer um setupzinho aqui de um design legal e sair vendendo, sabe? E aí as pancadas de dados eram muito grandes, e lá a escolha foi SQL Server, e aí eu comecei a ter banco de dados ali, cara, de 10, 20, 60 GB, né? 80 GB, 100 GB, pô. Isso em 2006, 2006 não, já eram 2 anos depois, quando tinha 2.000 lojas. 2008, 2009. Então, cara, puto, fiz muito tracing de banco para melhorar a performance, entender query que estava consumindo muito, desde ponteiro na hora de desenvolver software, comecei a entender que, puta, tem tudo a ver a forma como você programa e você pode acarretar mais processo no processador, né? Ou não, gargalar processador na hora que está fazendo uma requisição muito, muito longa. E, puta, e ali eu ganhei, cara, um track record ali pesado mesmo, desenvolvimento de software, e, debater em infra, ligar para os caras da. A gente usava o Audível como infra ali, né? Os caras que faziam a gestão dos servidores, num colocation nosso ali. E ali eu tive um puta aprendizado. Foi muito louco, cara. A Dot Store ali foi muito louco, assim. Pra minha vida profissional. Pra pessoal foi uma bosta. Eu deixei de ver minha família, eu deixei de ver meus filhos, eu não vi meus filhos crescerem. Essas decisões, agora eu adulto, eu entendo como elas foram muito erradas, assim. Eu me dediquei muito ao trabalho, né? E aí eu perdi muita coisa dos meus filhos que hoje eu me cobro pra caralho, assim. Mas você não acha Mas que hoje, profissionalmente foi do caralho. para você chegar onde que você tá, aquela decisão de você participar tão intensamente da Dot Store, não foi uma parte importante para você estar onde você tá hoje? Sim, na verdade, assim, eu antecipei algumas coisas. Ninguém espera aos 21 anos estar sendo pai, né? A gente espera estar fazendo faculdade, sabe? Se eu comparar a minha idade, aos 25 anos eu já tinha 2 filhos. Então, se eu comparar a minha, eu estava na Dot Store nessa época. Se eu comparar a minha idade naquele momento, puta, sabe, era o meu momento de gastar essas fichas para aprender e melhorar eu como profissional, Sim, mas ao mesmo tempo eu deveria sim ter dado bastante atenção para minha família, sabe? Dá para fazer os dois, dá. Porque sim, assim, o claro. chefe no final do dia, eu que já passei por essa fase de ser o chefe, o dono, cara, se o colaborador está disposto a fazer junto, cara, eu como dono eu fico do lado dele até as 2 da manhã, sabe? Mas se o cara se colocar se esse cara se colocar à frente a família dele, cara, eu também entenderia, sabe? Tipo, eu falaria, não, tá certo, cara, vai lá cuidar dos seus filhos, sabe? Mas é que esse daí eu acho que é coisas assim que você tava no momento que era aquele momento que você falava, meu, vou aproveitar enquanto eu tenho gás aqui Não, pra correr, pra total. Foi aprender, isso pra. mesmo. Foi isso Porque eu mesmo. acho que assim, no fundo, a gente sempre almeja assim, meu, vou aproveitar aqui pra eu ter uma coisa melhor amanhã. Sim, E eu acho que o mais importante nesse cenário todo, assim, eu acho que assim, se cobrar disso, eu acho que é natural, porque a gente sempre sim, espera fazer o melhor, principalmente para os filhos, né? Eu agora que tenho filho, eu entendo bastante isso, mas uma coisa que eu acho que é fundamental nesse cenário é a parceria da esposa também, né? Até da sim, própria família, né? Porque é criança chorando à noite, é chorando no dia, não dorme à noite, tem sim. que cuidar no dia. Então, se você tem essa parceria, assim,
com a esposa, que eu acho que é fundamental pra te alavancar, pô, aí é sucesso, né, cara? Sim, mas tinha uma questão também que hoje eu entendo mais pela minha filha, que ela tem me ensinado muita coisa sobre isso. Tinha um lance também, a minha esposa ela teve uma educação machista, do mesmo jeito que eu tive, né? Então existia muito esse lance do marido sai para trabalhar e a esposa tem que entender que se ele chegar tarde é porque ele estava trabalhando muito porque precisa. Sabe? Esse pensamento meio coisas de casa ficam com a mulher, coisas do dinheiro ficam com o homem. A gente teve a mesma educação. E por ela ser muito nova também, né? A Bárbara tinha 17 anos quando ela teve a gente teve a Maria Eduarda. Então ela ficou grávida com 16 anos, né? Nunca aparentou ter 16, ela sempre foi uma menina muito alta e tal, mas então acho que ali naquele momento foi meio que um que um lance meio. Teve o lance da minha cultura machista, ela se posicionou do tá bom, eu sou uma mãe, mulher, e eu vou ter que ficar no fogão e cuidar de bunda de criança, e você vai ficar correndo atrás do dinheiro aí fora. E eu era moleque também, né? 25 anos a gente. Pô, o Jamal aí. Jamal é um garoto, tô brincando, Jamal. Tenho certeza que você é tão responsável quanto eu, que era pai naquele momento. Eu tentava ser responsável. Se eu não pagar meu aluguel, eu tô fudido. Mas bom, e ali, cara, assim, me dediquei ao máximo, mas eu sempre achei que dentro da Dot Story eu ia ficar pra sempre. É o meu jeito, eu nunca achei que eu ia ser dono de nada, sabe? Eu sempre me boicotar, não é boicotar, como é que fala hoje em dia? Se sabotar. Você se sabotou, né? Eu me sabotava bastante, eu nunca achei que eu ia ser o dono, o cara da ideia, o cara que ia sentar e fazer negócio, sabe? Fechar um contrato. Eu não achava que esse cara, eu me achava muito especialista mesmo, assim, eu gostava de ser especialista. Até que, puta, algumas coisas, quando o prédio foi ficar pronto, é umas coisas idiota, né? Quando eles me mostraram a planta do prédio, fomos lá ver toda a obra e tal, eu ia ter uma sala. E eu queria essa sala como um jardim de inverno para eu poder fumar enquanto eu tô programando, porque ia ser um prédio, eu não queria ficar descendo toda hora para fumar quando me desse vontade, sabe? Já que eu ia ter que ficar na sala lá de cima, sabe? No último andar. E aí os caras me prometeram e tal. E aí quando o prédio ficou pronto, eu fui olhar e a primeira pergunta que eu fiz, cara, e a sala? Não tem a sala, você vai sentar aqui, vai comandar toda a bancada e tal. E ali meio que eu fiquei puto, sabe? Feriu o meu ego, tá ligado? Eu falei, caralho, velho, a gente saiu junto do quintal da sua casa, construímos um prédio. Mano, essa porra tá dando 700 mil por mês de receita. Caralho, velho, como assim? Você não fez uma sala pra mim, brother? Sabe? E os clientes de Sampa que iam lá e tal, os caras perguntavam, pô, onde é a sua sala, Gustavo? Vamos tomar um café? Eu falava, não, eu fico aqui gerenciando a bancada. Que não é falta de humildade, mas eu queria a porra de uma sala pra eu fumar um cigarro no jardim de inverno, tá ligado? Tipo, era essa pegada. Mas bom, não rolou, isso já me deixou meio chateado. E aí eu vi que algumas coisas não iam mudar nunca, assim. Eles nunca iam mudar a forma como eles agiam fazendo a gestão da empresa. Eu não concordava com muitas das coisas, porque eu era o protegido, mas todo o resto se fudia, sabe? Os funcionários eram tratados igual peão. Não é igual peão, nem peão deveria ser tratado desse jeito, né? Como a indústria sempre fez com a galera ali que trabalhava com a mão na massa. Mas, puta, o jeito que tratavam os caras, mas eu era o protegido. E aí isso foi me cansando, cara. Aí um dia, eu e minha esposa tomando cerveja, em casa, falando, pô, amor, me dá uma ideia aí, tô de saco cheio da Dot Store, vai, vamos sair, vamos empreender junto. E aí minha esposa, cara, tava no iPhone 1, já tinha sido lançado, tava as febres dos aplicativos, minha esposa virou e falou, cara, por que você não monta um closet virtual? Porque toda vez que eu vou comprar roupa, eu vou escolher roupa pra sair, é um saco ter que abrir o armário, tirar as roupas de dentro. Pô, se eu tivesse aqui um esquema que eu já olhasse, eu falasse, eu quero uma saia, aí mostrasse as cores, eu falar amarelo e me traz as fotos do que eu tenho no guarda-roupa, vai facilitar na hora que eu tiver que escolher o que eu quero. Falei, porra, do caralho, né, mano? Easy Close, já comprei o domínio, fui lá, comprei o domínio, easyclose.com, pá, beleza. E aí, né, Dev, né, quer ser o dono do mundo, fui trabalhar no outro dia, e aí eu fui pensando o caminho todo, falando, caralho, velho, vou criar um app, então, como é que eu vou monetizar? Puta, posso vender esses dados para a Marisa, né? Porque aí eu vou ter os dados do que as mulheres estão mais usando no armário delas e vou poder monetizar junto da Marisa ali e tal. E aí com isso eu falei, poxa, deixa eu dar uma olhada no que tem de tecnologia, assim. E aí naquele momento, em 2010, cara, que foi quando a gente teve essa ideia, o Google Analytics já não era mais a supremacia com relação ao Analytics Web, já vinha nascendo umas ideinhas novas, aquele contexto de mapa de calor para entender como é que o usuário navega dentro da sua página para você melhorar a conversão já existia em 2010, e aí eu fui procurar essas empresas, aí eu descobri uma empresa em Israel, uma empresa em outro lugar,
e o outro lugar em Londres, Crazy Egg, e a ClickTale. Foram as duas empresas que eu achei que me interessavam muito a maneira como elas pensavam sobre Analytics Web, sessão, novo usuário, etc. E aí eu comecei a olhar um pouco para elas, e aí foi quando eu fui analisar as tecnologias que elas estavam usando, e ali eu descobri algumas das techs novas que estavam sendo utilizadas para montar coisas em real time, né? E aí eu falei, caralho, eu não vou montar um Easy Close do caralho, não vou fazer essa soluçãozinha básica. Devia ter feito, não vou fazer. Vou construir um Analytics. E, cara, em 2010, um moleque de 28 anos falando, 29 anos, 29, 28 anos falando que vai construir um Analytics e botando isso em fórum, quem queria trocar ideia e tal, todo mundo começou a falar, velho, você tá viajando, mano, você vai concorrer com o Google Analytics, cara. Tudo bem que você veio do e-commerce aí e tal, mas você quer o quê? Montar um Analytics para e-commerce? E aí no Brasil tinha chegado nessa mesma época a Naveg, Navegg, de um português que vendeu para o Buscapé depois, que ela vendia segmentação. Então ela pegava ali, os caras te acessavam, ela pegava uma segmentação comportamental, disparava um e-mail com um relatório para você entender quem era o seu usuário. E aí os caras me conheceram por conta desses fóruns e me pediram um freela, que era fazer um cross cookie domain. Então era fazer que 2 domínios trocassem cookie entre eles, assim. Uma coisa que hoje já é bem básico, né? Uhum. Tem várias maneiras de você autenticar a cookie entre 2 domínios. Naquela época era meio que um hack no browser, sabe? E aí eu fiz o freela pros caras, ao mesmo tempo com essa ideia de montar um Analytics, sabe? E eu fui abandonando a ideia da minha esposa de montar um Easy Closet, um closet virtual. E aí foi assim que nasceu a AZClick, cara. Capturando seus cliques de A a Z, sabe? Tipo, era essa a ideia da AZClick, na real. E ela nasceu nesse espírito de 2010 para 2011. E aí eu tomei a decisão de sair da Dot Store. E aí quando eu saí da Dot Store foi engraçadíssimo, assim. Meus amigos compraram fogos de artifício, assim. Eles me achavam muito escravo do trabalho. E aí quando eu saí, os caras, verdade, cara, cheguei em casa, tinha uma festa surpresa, assim, minha esposa, vários dos meus amigos, e os caras com vários fogos de artifício. Vai, cara, vai lá e solta, assim. Vai lá e solta, vai, cara, você se desprendeu, vai viver outra vida e tal. Foi do caralho, assim. Esse desprender de algo que você construiu. O seu filho, cara, a Dot Store eu tratava como meu filho mesmo, sabe? Cada código, cada decisão técnica ali foi a minha decisão. Não foi ninguém me envezando por uma decisão. Lógico que tinha as discussões comerciais ali junto do dono, e a equipe era grande, mas, cara, eu que acabava conduzindo a parte técnica da coisa ali. E ali na parte da ZClick ali, o que você achou que foi mais, tipo, até chegar no momento? Porque imagina assim, você foi lá e falou, putz, cara, vou chamar de AZClick. E aí, qual que foi o próximo passo que você tomou? Tipo, eu preciso achar gente, preciso achar investidor, Protótipo. Para mim, a primeira coisa era validar que eu conseguia construir. Nem que eu tivesse feito isso em, sei lá, num final de semana, mas eu tinha que validar, cara, o que eu queria, sabe? Tipo, cara, e no final era assim, eu precisava que o GA me respondesse em tempo real uma pergunta. Esse cara que tá me acessando, ele é novo ou ele é velho? Era só isso que eu queria que o GA me ajudasse. E eu nem ia construir o AZClick, sabe? E aí eu percebi que o GA não permitia isso por N questões. Depois eu vi a entender sobre relação dos dados, o LGPD que está sendo muito falado nos últimos anos, sabe? E aí eu entendi por que ele não permitia a gente fazer isso através dele. E aí, cara, a minha ideia era montar um MVP mesmo, assim, tá vendo? E Jamal, era validar que era possível fazer. Aí disso, da validação que eu consegui, aí eu falei, cara, agora eu preciso de investidor. E por que eu pensei já em investidor? Porque a Dot Store nasceu assim, né? O Felipe era um empreendedor, mas ele não tinha toda a grana para montar o que ele queria montar de estrutura. E aí ele foi atrás de um sócio investidor, assim. E ali eu vi como né? Você ter suas reuniões junto a um conselho e tal. Então, ali eu aprendi o que era buscar investimento. E o assunto no Brasil estava bem forte já, né? Sobre investimento em empresas de tecnologia em 2011, porque a UOL, uma das outras coisas que me fez não se manter na Dot Store foi quando a UOL quis comprar a Dot Store. Eu acho que ofereceu 5 milhões, ou 15, eu não lembro. Acho que era 5, tá? E eles não aceitaram essa proposta. E, puta, isso foi foda também pra mim. Eu queria trabalhar pra UOL, sabe? Eu tentei envezar eles pra aceitarem a proposta.
Tava louco pra trabalhar pra UOL, né, cara? E o negócio nesse valor, isso é uma coisa que você fala assim, meu, nunca que eu vou chegar nesse valor, né, meu? Vamos que vamos aqui, né? Sim. E 5 milhões pra mim naquilo ali era tipo, caralho, é 50 hoje. 5 eu já sei que não dá muito. Se você não fizer outra coisa, não dá pra viver só dos 5. Lógico, se você bom, vocês entenderam. Vai longe. 5 acaba. Não, 5 acaba. 5 acaba. Se você não for esperto, Assim que você vê o 5 milhões fim, né? acaba. Você vê o fim. E ali, cara, aí, pô, e aí eu fui buscar investidor, assim. E aí eu achei um amigo meu de infância que tinha acabado de chegar do Japão, que tinha visto a minha história de como eu construía a Dot Store e tal, porque esse meu amigo de infância jogou todos os jogos online multiplayer comigo ao longo do tempo, assim. Eu quase fui um pro player de CS, joguei muito Quake, montei várias redes quando novo no Brasil, QuakeNet, uns eventos gigantes junto de outros caras e tal. Eu era muito ligado a game. E aí o cara, meu amigo, tinha chegado do Japão, falou, porra, Gu, e aí, vamos construir outra Dot Store, tô sabendo que você saiu e tal, ficou meio que me sondando. E eu falei, tá bom, vai, cara, eu tenho uma ideia aqui. Aí eu mostrei a ideia pra ele e falou, cara, o que você precisa pra continuar ela? Eu falei, 5 mil. Pagar infra tal, pagar 6 meses de servidor. Aí os caras me deram, mano, a parada. Aí ele me deu a grana, nem pediu o recibo, levou no outro dia. Falei, caralho, cara maluco, velho. E ali foi onde me deu mais vontade ainda. E aí, dali eu falei, cara, com 5 mil eu vou longe, sabe? E lógico, que acabou no terceiro mês. Quando a gente tá falando de analytics, real time, mandando pancada de dados, brother. A Amazon, eu nem usei a Amazon naquele momento. Ainda a Amazon não tinha a estrutura que tem hoje. Então, puta, era foda pagar servidor colocation, sabe? Não era barato, né? Você já reservava um tempo daquele servidor. Pois bem, o dinheiro acabou rápido, aí nisso apareceu um primo da minha esposa querendo investir também. E aí ali a gente captou 60 mil reais, eu achei que com 60 mil reais eu ia durar um ano. Não durei 6 meses. Com 6 funcionários já. Tipo, peguei o dinheiro, já contratei alguns funcionários para me ajudar. E aí no final eu também comecei a atrasar umas entregas, porque, né, eu era o cabeça da parada. E aí eu comecei a atrasar algumas entregas. E aí foi quando o meu primo, cara, um primo meu publicitário, bem famoso, um puta diretor de criação fudido de grandes agências de São Paulo, chegou para mim e falou, cara, você não abre uma agência, Gu? Enquanto o seu AZClick não tá pronto, abre uma agência digital, cara. Você conhece pra caralho de Google AdWords, né? Porque, de novo, eu criei uma plataforma de e-commerce, né? Então ali a base, eu tinha que conhecer de tudo, né, cara? De ADS, principalmente, de SEO e tal. Então, puta, eu peguei um pouco de skill sobre marketing digital, né? Como as lojas virtuais usavam para trazer acesso. Eu participei disso, né? Mesmo sendo um cara tech ali do lado da Dot Store, porque a minha posição me permitia ouvir feedback, conversar com uma agência digital que queria usar a nossa plataforma para algum cliente e tal. Fala aí, curtiu essa parte 1 desse bate-papo sensacional? Então fica ligado que logo mais a gente vai soltar a parte 2. Se for beber, não dirija. Se dirigir, me chame. Ou, se beber, me chame. E é isso aí. Valeu! Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser... É Boteque!